versículo 1 ao versículo de número 5, não fugindo do cerne daquilo que nós estamos tratando aqui no congresso, que é a evangelização de uma cidade, mas eu quero usar um texto diferente para tratar da mesma temática. Diz a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade e 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Parteado o versículo 1, toda a igreja, 1, 2, 3. Isso quer dizer que tem pouca gente na Bíblia. Amém? Nínive 3, versículo 5, parteado. Diz a palavra, 1, 2, 3. E os homens de Nínive creram em Deus. Vamos dizer de novo, irmãos? 1, 2, 3. E os homens de Nínive creram em Deus. Preste atenção aqui, meus irmãos. No santo nome de Jesus, eu quero contar com a tua oração e com a tua reverência. O livro do profeta Jonas é um dos que estão dentro dos que são conhecidos como os profetas menores. E, diferente dos demais 11 livros, os profetas menores, que narram sempre as profecias daqueles profetas, o livro deste profeta anuncia o registro daquilo que Deus estava a fazer na vida pessoal do profeta e como Deus queria o usar. Jonas, que é o próprio escritor deste livro, era filho de um homem que também era profeta. Conforme o capítulo 1, versículo 1 do seu livro, a Bíblia diz que ele era filho de Amitai. Se você conferir, segundo o livro dos Reis 14, 25, a Bíblia, além de dizer o nome do seu pai, a Bíblia também mostra o nome da cidade de onde Jonas viera. Diz a palavra que ele nasceu, segundo Reis 14, 25, afirma que ele é de uma cidade conhecida como Gat-Hefer, que estava numa distância média de 3 quilômetros de Nazaré, onde nascera, ou de onde viera, ou como era conhecido o nosso Salvador Jesus Cristo. O seu ministério teve início ao fundar o ministério do profeta Eliseu, o profeta das porções dobradas, dentro do período do rei Jeroboão II. Jonas recebe de Deus esta grande missão, que era de anunciar ou proclamar uma mensagem a uma cidade pervertida. Como todo judeu, ele trazia consigo um nome, e com este nome trazia também um significado. O seu original, o seu nome, Ionar, significa pomba. E quando nós olhamos para o contexto da sua vida, isso aponta para alguém que traria esperança, para alguém que traria liberdade, para alguém que iria trazer uma notícia diferente para um povo. A pomba é um dos símbolos da paz, e a mensagem que Deus confiou àquele homem traria consigo uma carga de paz para aquela cidade, chamado para pregar
grande metrópole de Nínive. No capítulo 1, a Bíblia narra todos os acontecimentos que este profeta atravessou e toda a sua resistência para atender ao ministério que Deus havia lhe entregado, que era de proclamar a salvação a uma cidade. Mas, amados, porque Jonas treme na base quando recebe de Deus aquela mensagem, porque o povo alvo da mensagem que Deus havia lhe entregado não era qualquer povo, não era qualquer cidade e não era um lugar qualquer. A cidade de Nínive foi o lugar que Deus determinou para que o profeta fosse levar a mensagem da salvação. A Bíblia, no próprio livro do Jonas, por 4 vezes apresenta características desta cidade. E se você abrir a sua Bíblia e conferir Jonas capítulo 1 e versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que a cidade de Nínive era uma grande cidade. Se você observar o capítulo 3, versículo 2, onde lemos, a Bíblia volta a afirmar que Nínive era uma grande cidade. Se você conferir o versículo de número 3, que também lemos, a Bíblia vai dizer que além de ser uma grande cidade, era uma cidade de 3 dias de jornada. Quando você confere o capítulo de número 4, versículo de número 11, além da Bíblia mostrar quão grande era Nínive, o profeta faz questão de mencionar aqui, no versículo 11, que Nínive era uma cidade com uma população acima de 120 mil habitantes. Logo, 120 mil almas que estavam no caminho da perdição. Diga misericórdia. Você é um pouco mais ousado. A Bíblia diz que mais de 120 mil almas de Deus, porque é Ele quem inspira o escritor, disse a Jonas no versículo 11 qual era a condição moral e espiritual do povo. Veja o que diz a Bíblia. Deus disse para eles que Nínive tinha mais de 120 mil pessoas, e o Senhor disse que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Aí Deus disse mais: também tem muito gado. Veja o final do texto, irmãos. Não é eu de ter compaixão dessa cidade. Como é? Deus estava dizendo a Jonas: será que eu vou ver 120 mil pessoas se perderem de braço cruzado? Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus está apresentando a Jonas o sentimento do seu coração por uma cidade perdida. E qual é o sentimento que Deus fala no versículo 11 do capítulo 4? Eu não vou ter compaixão de mais de 120 mil pessoas perdidas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Veja, amados, Nínive era a capital do Império Assírio, uma cidade extraordinária que estava à beira do rio. Se você voltar um pouco mais na história da Bíblia, você vai perceber que no capítulo 10, versículo 11, Nirode edifica aquela cidade. A Bíblia vai dizer também que um rei muito conhecido por nome de Senaqueribe também morou naquela cidade. Mas ouça isto: nos dias de Jonas era uma cidade extremamente importante. Havia
grandes campos de investimento. Quando você observa o que está escrito no livro do profeta Naum, que alguns consideram como uma continuidade das profecias de Jonas, até porque eles foram contemporâneos. Quando você lê Naum, que profetiza a sentença deste povo, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer que aquele povo tinha condições geográficas, econômicas, sociais. Por isso que Nínive era uma grande cidade. Isso tornou ela uma potência na sua época. No entanto, o pior que está por vir na notícia que tenho para vos dar. Esta cidade que estão anunciando era uma cidade sanguinária. Diga comigo, uma cidade. Só diga se você estiver vivo. Uma cidade. Eu não ouvi a mocidade dizer. Ou mais uma vez. Uma cidade sanguinária. Pergunte ao irmão: você prega para uma cidade sanguinária? Escute! Quando você vai para Naum, conforme diz, você vai perceber o peso da profecia de Naum para aquele povo. Quando você observa o capítulo 1, no título do capítulo 1 do profeta Naum, está escrito: a ira do Senhor contra Nínive. E Naum vai discorrer a profecia. Meus irmãos, em toda a história do mundo antigo, nunca houve um povo, uma nação, uma tribo tão cruel e implacável como era Nínive. Diga comigo, eram terríveis. Diga mais uma vez, eram terríveis. Veja lá, eles não administravam a misericórdia. Trocando por miúdos, eles não tinham dó. Espalhavam terror e tirania em toda a circunvizinhança. Cair nas mãos dos ninivitas significava morrer de forma lenta e dolorosa. Quando Deus disse assim: se levante e vá pregar para mim, não há isso, não nada. Sanguinários praticam atrocidades terríveis. Depois eu sei que você é curioso, estudioso da Bíblia. Procure saber quem foi um homem chamado Tiglat-Pileser, um dos imperadores de Nínive. Procure saber quem foi ele. No Império Assírio, que fora fundado em 932 anos antes de Cristo, homens como este que disse, outro devastador chamado de Assur-Nasipal, o mais violento de todos eles. Ele dava ordem, meus irmãos, para que este povo praticasse atrocidades. Veja lá, irmãos, esfolavam vivos os seus prisioneiros, cortavam as mãos e os pés, os narizes e as suas orelhas. Para piorar um pouco mais, vazavam os seus olhos. E para que não ficasse agonizando a dor, eles arrancavam a língua. Além disso, amados, para que as outras nações vissem o tamanho do seu poderio, vissem
do tamanho daquilo que eles tinham como potência. Sabe o que é que eles faziam para ele? Depois que ele cortava mão, cortava pés, arrancava narizes, tirava orelhas, arrancava línguas, quando as pessoas morriam e secavam, eles faziam pirâmides com os cadáveres daquelas pessoas. Para que quem passasse ao redor dissesse: não tem como entrar nessa cidade. Mas Deus chamou um profeta e disse: eu lhe entreguei uma mensagem, você vai lá. Diante de tudo isso, amados, que vos disse, Naum, no capítulo 2, no capítulo 3, anuncia a sentença devastadora desta cidade, porque Deus colocaria um freio nas atrocidades dos ninivitas, dos assírios. Cidade sanguinária, devastadora, opressora. Houve um momento em que Senaqueribe, quando estava afrontando a Israel, e o povo de Deus foi orar, o rei disse: fique tranquilo que Deus vai dar livramento. Senaqueribe mandou uma carta, manda o rei ler lá dentro da igreja, e quando pegaram a carta, estava escrita lá: Senaqueribe disse: quem foi que disse que vocês vão escapar da minha mão? Procura saber aí na circunvizinhança quem eu afrontei e não derrubei. Em quem vocês estão depositando a fé? Diga comigo: mais Deus. Eu quero ouvir a voz da igreja: mais Deus. Não pode ser melhor, a gente está no ambiente espiritual. Diga: mais Deus é rico em misericórdia. Se fosse eu, diria: pode exterminar. Um povo desse, com estas características, com estes feitos, praticando destes atos, ninguém compraria uma passagem para ir numa cidade dessa. Ninguém iria no aeroporto e tiraria uma passagem para tirar férias em Nínive. Ninguém jamais visitaria uma companhia de viagem e diria: eu quero passar 10 dias na capital da Síria, porque sabia o nível que eles viviam. Aí Deus olha para aquela cidade e vê que estão se perdendo